Olá pessoal, então vamos hoje à nossa aula de Química. Hoje a gente vai então entender por que os átomos se ligam, como que eles se ligam e por que eles se ligam, né? Então olha só, a formação de moléculas ela ocorre por meio de ligações entre os átomos, tá? Então a união entre átomos ela é denominada uma ligação química, tá? Mas por que isso ocorre? Por que ocorre uma ligação química, né? Então eles se ligam de diversas maneiras, tá? E as ligações, elas envolvem os elétrons das camadas mais externas dos átomos. Essas ligações acontecem por meio da perda, do ganho ou do compartilhamento de elétrons. Assim, os átomos se ligam para que exista uma estabilização eletrônica, tá, pessoal? Então, mas antes da gente entender isso, a gente tem que compreender e relembrar algumas coisas importantes sobre o nosso átomo. Então, vamos relembrar. Núcleo do átomo, eletrosfera, então essas são as camadas onde os nossos elétrons vão estar dispostos conforme a sua configuração eletrônica. Eu vou dar uma explicadinha geral para vocês, pessoal, sobre a configuração eletrônica, mas é mais adiante que vocês vão entender sobre a distribuição eletrônica em si, tá? De maneira geral, então, os elétrons eles estão dispostos nas camadas da eletrosfera, certo? Dentro dessas camadas, quanto mais externos, então aqui, os átomos mais externos à camada, é que eles vão então fazer esse compartilhamento com os outros que estarão perto para formar então essas ligações químicas, né? Então, os elétrons eles estão, então aqui imaginem que nós temos um átomo aqui, o núcleo do átomo aqui nós temos a eletrosfera do átomo e os elétrons vão ficar então, vamos encontrar eles aqui nessa eletrosfera, nessas linhas que eu coloquei aqui para vocês. Distribuição eletrônica. Então vamos lá. Os elétrons, eles procuram se alocar sempre nos subníveis e de menor energia, desde que haja um lugar disponível. Então, essas linhas aqui, pessoal, também elas são conhecidas como os níveis de energia. Então, quanto mais energia for disponibilizada para esse átomo, mais afastado ele vai ficar do núcleo. Quanto menos energia estiver sendo disponibilizada, ele vai então se reter aqui perto do núcleo. Vocês vão aprender mais adiante, mas eu preciso explicar para vocês agora, porque vocês vão ter que entender um pouquinho sobre essa distribuição depois. Mas de maneira geral, pessoal, os níveis de energia dos átomos, eles têm que seguir um padrão. Então imagine que essa página aqui, ela tem uma fórmula aqui para vocês entenderem como que os elétrons são distribuídos dentro das suas camadas, tá? Então tem uma sequência aqui que se chama diagrama de Linus-Pauling. Não precisa vocês entenderem isso agora, eu só queria que vocês já se familiarizassem para vocês entenderem mais adiante o que isso vai ajudar vocês. Então, só para vocês entenderem nesse diagrama, vamos fazer de conta que é uma questão matemática aqui, a nossa fórmula é essa daqui, ó, ordem crescente de energia. Para a gente calcular o nível de energia, a camada de valência, a camada onde o átomo está mais ativo, nós temos que fazer uma distribuição eletrônica desses elétrons, temos que distribuir eles nas camadas. Então, quantos elétrons eu tenho em cada camada? Quantos elétrons cada átomo tem? Cada átomo tem a quantidade de número atômico que ele tem. Então, se você pegar lá na tabela, por exemplo, o arsênio, ele tem um número atômico de 33. O número atômico é igual ao número de elétrons, lembra? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão distribuir esses 33 lá dentro daquelas camadas lá. Tá, prof, mas como? Como que eu faço isso? Como que eu sei quantos eu vou colocar em cada camada? É justamente isso que está dizendo aqui. Então, nessa sequência que está aqui, vocês vão começar utilizando esse númerozinho que está em cima aqui. Então, olha só. 1S2, 2S2, 2P6, então 6, 7, 8, 9, 10, já deu 10. Então, você vai somando até chegar a 33. Quando eu chegar lá no 3D10, cadê? 3D10 aqui, eu já vou ter 30, tá? Se você somar todos eles aqui, vocês vão ver que vai dar 30. Então, para mim chegar no 33, quantos vai faltar? Então, eu vou para a próxima, que é 4P6. Tá, mas se eu colocar 4P6 aqui, ele vai passar 3 elétrons e eu só quero 33, porque é o número dele, o número atômico dele. Então, eu vou colocar o 3. Então, na última camada, você pode reduzir esse número para colocar a distribuição correta do número atômico daquele elemento que você quer. Então, essa, pessoal, é a distribuição eletrônica
dos átomos. Então, essa distribuição é como se a gente tivesse lá naquelas linhas que eu mostrei para vocês, e esses 33 átomos, eles estivessem distribuídos em cada camada dentro desses números aqui, tá? Então, lá na última camada, ele ia estar, a camada de valência seria 4p3, tá, pessoal? Então, quanto maior o número atômico, mais afastada do núcleo ficará a última camada a ser distribuída, tá? E o que a gente vai, então, aprender de ligação química nesse capítulo é o seguinte: nós vamos conhecer um pouquinho sobre a ligação covalente, que é um tipo de ligação química que vai fazer esses átomos se ligarem para formar algum composto químico, né? Então, a ligação covalente, ela ocorre por meio de compartilhamento de elétrons. Como que isso acontece? Então, vamos pegar aqui o átomo de cloro, né? Então, esse átomo de cloro, ele tem o número atômico 17, por exemplo, ele possui 7 elétrons na última camada. Então, lembra que eu falei lá, ó, ele possui 7 elétrons lá na última camada. Então, é como se ele tivesse aqui o 7. Então, se ele tem 17, né, pessoal? Então, se a gente fosse distribuir esse 17, então nós ia colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui ficariam 5, né, para dar o 17 fechadinho. Então, no caso, se fosse aquela ali que eu falei, ele seria, então, aquela distribuição até o 3p6, tá? Última camada 7, ó, ele vai passar pelas camadas K, L e M. Então, ele vai ter 2 na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M, tá? Tá, mas como que a gente faz, então, o compartilhamento dos elétrons? Então, veja como que acontece entre dois átomos de cloro, por exemplo, né? Então, o cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Aqui, ele também tem 7, só que ele vai ter que ficar com esses 7, porém ele vai ter que fazer esse compartilhamento. Ele não pode ter mais que 2 elétrons a cada compartilhamento. Então, ele vai poder compartilhar um com o outro, fazendo então essa ligação com o seu coleguinha cloro. Nós temos ligações covalentes duplas e triplas também. Então, vamos falar da dupla. O dióxido de carbono, por exemplo, o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é formado por uma ligação química, não é? Então, para ele formar então essa ligação entre o carbono e 2 moléculas de oxigênio, ele tem que ter uma ligação que faça eles ficarem unidos, certo? Então, essa ligação, ela é feita da seguinte maneira: o oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. O carbono tem 1, 2, 3, 4. Então, eles vão juntos, eles vão se juntar para formar, então, os 8 que o oxigênio precisa e para formar os 4 que o carbono precisa, tá? Representações das moléculas. Então, a forma eletrônica, além dela mostrar os elementos e a quantidade de átomos envolvidos, ela apresenta os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. A água, por exemplo, ela é formada por átomos de hidrogênio, com número atômico 1, e oxigênio, com número atômico 8. Então, a configuração eletrônica dela é essa, tá? Nós podemos também encontrar sua fórmula estrutural plana, que é dessa forma aqui, utilizando um tracinho, né? E também nós podemos encontrar sua fórmula molecular, que é H2O, né? Ou também nós podemos encontrar essa representação tridimensional das moléculas, que é essas formas de bolinhas aqui coloridas, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. É um assunto assim, novo, né? O ideal seria a gente estar discutindo sobre esse assunto para a gente entender. Se vocês não entenderam, por favor, me peçam o que vocês não entenderam, que eu faço um novo vídeo explicando para vocês, tá bom? Pode ser que eu tenha passado meio rápido aí para vocês,
mas espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do porquê que existem as ligações covalentes. Eu tive que antecipar um pouquinho alguma coisa ali sobre o diagrama de Linus Pauling, porque ele fala, se vocês forem acompanhar lá no livro, ele fala da camada de valência. Aí vocês vão ler lá o que é a camada de valência, pelo menos agora vocês sabem. Camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica dos átomos, tá? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Me chamem no WhatsApp, qualquer coisa, a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Ótimos estudos para vocês e até a próxima aula.